Estamos, a partir de agora, falando de Cimex, estamos falando de orientação para os associados e para a comunidade empresarial, do setor metalúrgico, mecânico, materiais elétricos, enfim. Humberto Cervelin está aqui como diretor lá da PCP, serviços e produtos do setor do aço, e hoje aqui do setor metal mecânico, do setor que realmente toca o dia a dia dentro do Cimex, que é essa Câmara Setorial, discutindo o setor e discutindo uma interferência a nível nacional, essa competição que nós temos nacional com a área tributária, ICM, e com o mercado internacional. Isso tem nos atingido de uma maneira direta. Como é que tu está vendo esse início de 2013 para o setor? Carlos, o início deste ano tem sido bem melhor, até agora pelo menos, do que foi o ano passado. As notícias que nós temos hoje da região e do próprio país são alentadoras. A economia para o setor metal mecânico reagiu e a perspectiva esse ano é que seja um ano bem melhor que o ano passado. Isso vai o quê? Vai do câmbio, vai de uma reação de acomodação do mercado, que 2012 foi complicado, novos nichos de mercado. O que está acontecendo para a gente passar para o nosso mercado? Bom, particularmente aqui na nossa região e também em outras regiões do Brasil, nós no ano passado tivemos um problema muito sério com relação ao Euro 5, né? Isso proporcionou a falta ou a queda da produção de caminhões e, por consequência, os implementos, etc., que vêm atrás do produto, um produto-chave como esse, né? Então, nós tivemos um ano bastante sofrível, né? E agora, para esse ano, já resolvido esse impasse, né? O mercado volta a normalizar e a tendência de crescimento é melhor, né? Então, nós estamos acreditando que esse ano, em relação ao desenvolvimento de mercado, de obras também que estão acontecendo no país, proximidade de alguns eventos importantes, né? A tendência é de que a parte agrícola também é muito importante, quase esquecendo, a agricultura vive um ótimo momento. Você vê que agora a feira da Expo Direto aqui, que terminou agora nesse final de semana, teve negócios na ordem de 2,5 bilhões, ou seja, é o dobro do que foi no ano passado. Então, esses setores todos estão impulsionando a economia, de modo especial o nosso setor aqui, que é o metal mecânico. Então, a gente espera que, apesar de todos os problemas que nós temos, problemas na área tributária, problemas na área pessoal, problemas na área trabalhista, ambiental, que dificultam muito, né, as empresas, dificultam muito. Hoje o Brasil caminha passos largos para sair fora da economia mundial. O Brasil está com as medidas na área tributária, com o arrefecimento, com a pressão sobre leis sociais e, consequentemente, aumento de custo. Também nós temos um câmbio que está um pouco irreal ainda, está fazendo com que o Brasil simplesmente esteja saindo fora do mercado internacional. Ou seja, as empresas brasileiras estão cada vez menos competitivas e nós estamos vendo, num curto espaço de tempo, a desindustrialização também, porque ninguém investe num país que não tem condição de produzir. O custo é elevadíssimo, falta de mão de obra qualificada, o piso para levar o produto para fora grande, a própria isenção para exportação, ao mesmo tempo a logística encarece o produto, porque nós somos o lugar mais caro do mundo, né, para operacionalizar o processo do dia a dia. Nós temos algumas medidas que realmente não dá para entender, ou aliás, dá para entender, mas não dá para concordar, né? Por exemplo, o Brasil está combatendo veementemente a entrada de produtos importados. Bom, produtos nacionalizados, industrializados, importados, perfeito, vamos proteger as nossas indústrias, mas matérias-primas, absolutamente... uma medida que... irracional? É uma medida que prejudica todo e qualquer fabricante que dependa de uma matéria-prima ou de um componente que às vezes não é nem fabricado aqui no país, e isso simplesmente tira a competitividade, porque, por exemplo, o Japão não tem matéria-prima nenhuma, mas é a segunda ou terceira economia do mundo. Por quê? Porque a matéria-prima não pode ser
obstruída, sobretaxada ou dificultada para que tenha acesso à indústria. Gerando emprego dentro do país. Né? Exato. Então, na realidade, hoje o que a gente vê são medidas que estão muito mais ligadas à área política e à área de favores aí, de alguns grupos do setor, e do que o interesse da própria indústria. Então, isso nos preocupa. Preocupa também agora essas medidas com relação ao ICMS. Na realidade, eu não conheço bem a fundo todo o escopo dessa nova lei, dessa nova matéria que está para ser aprovada aí. Unificação, inclusive, do ICMS do país inteiro. Né? Pois é, mas posso já adiantar que, se for igual à lei que aborda o ICMS de produtos importados, dos 4%, né, vai aumentar a carga tributária. Por quê? Porque se você tem que recolher 13%, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, 13% quando o produto entra aqui dentro do Estado, você está tendo um desencaixe e um custo, um investimento, uma imobilização financeira maior do que tinha. Portanto, isso só melhora a vida dos estados e do governo. Mas das indústrias, mais uma vez, onera a fabricação. Então, eu diria o seguinte, apesar de tudo isso, eu não sei até quando as indústrias vão ter fôlego para aguentar, né? Mas hoje, a perspectiva que se tem deste ano é boa, embora a médio e longo prazo é muito preocupante por esses fatores, essas coisas que eu acabei de falar. Está falando agora desse mercado todo, a gente fala no teu segmento, que é o aço, que é fundamental, as coisas se movimentam, o aço é uma base de informação sólida para tudo que se movimenta nesse mercado que está aí, da construção civil até a indústria, enfim. Como é que está o setor do plástico na realidade de 2003? Do aço? Do aço. Isso. Não é muito diferente do plástico que você falou. Eu diria o seguinte, é aquilo que eu falei antes. No ano passado, em setembro, o governo tomou algumas medidas de aumentar, sobretaxar a importação de matérias-primas, né, entre elas o aço. De lá para cá, o que a gente viu é que o aço a nível de Brasil subiu para algumas empresas aproximadamente 18%. Nós estamos falando de uma inflação de 5% e em 6, 7 meses, 8 meses, nós temos um aumento de 18%. Isso é a decorrência de medidas que não são muito inteligentes, ao meu ver. Porque se você dificulta a entrada de matérias-primas e dificulta às indústrias brasileiras acesso a matérias-primas mais baratas ou com mais tecnologia, você está beneficiando alguns poucos produtores que com isso se sentem com liberdade absoluta de aumentar. Eu vou dizer o seguinte, pela minha experiência de quase 40 anos nesse setor, este ano vai ter ainda pelo menos mais um aumento, deverá ter. Tá? Então nós vamos fechar um período aí de um ano com em torno de 20% a 25% de aumento real numa matéria-prima importante. A pergunta que eu faço é o seguinte, quantos dos senhores, quantas das empresas conseguem repassar mais do que o dissídio já é difícil. 7, 8, mas então, é aquilo que eu falei antes. Neste ritmo, nós teremos um problema muito sério de inflação. Eu não sei como que o governo vai fazer para controlar isso, porque Estou desonerando agora a alimentação aqui, a voz para tentar fazer a política aquela que a gente sabe. Mas acontece o seguinte, né, Quadros, quando o governo toma alguma medida para combater esse tipo de situação, ela tem uma inércia, né, muito grande. E até com que isso surja efeito, nós entramos de novo num período de crise. Então, ninguém quer crise para um país, para um estado, para um município. A gente quer sempre continuidade crescente. Então, a gente está avisando, está combatido. Eu acho que ainda a mídia e as nossas entidades, eu faço meia-culpa aqui, as nossas entidades têm sido muito tênues no trato dessas questões. Só que a gente está vendo o que vai acontecer. A gente está vendo. Pequena e média empresa vão ter muita dificuldade. Porque o grande ele acaba se defendendo de uma maneira ou de outra. Ele tem um poder econômico maior, ele tem um poder de política maior, poder de negociação. Ele tem, vamos dizer assim, uma proteção um pouco maior. Mas as pequenas e médias empresas vão ter, ao meu ver, a médio prazo, muita dificuldade se não houver uma mudança naquilo que a gente está vendo aí hoje. Aqui é complexo, a gente tem muito o que falar, a gente vai acompanhando, o CIMEX vai orientando muito, Humberto Cervelin aqui como empresário,
do dia a dia aí na área do aço, de serviços e produtos, e aqui como diretor da Câmara Setorial aqui, do setor metal mecânico, enfim, do metalúrgico aqui, do Cimex, traz a sua visão, da quem está vivendo no dia a dia, abrindo a porta da sua empresa todo dia de manhã, funcionário, área ambiental, área trabalhista, fiscal, logística, falta de aeroportos, a dificuldade nos portos, é uma coisa meio complicada, que é o tema de casa que o Brasil tem que fazer. Gente com qualidade nos expõe, passa para o mercado a sua opinião de o que está acontecendo real no dia a dia aqui na área empresarial.